estou te escutando aqui também. Prezados professores, estudantes e demais participantes, boa noite, sejam todos bem-vindos para mais uma conferência do Núcleo de Desenvolvimento Regional. Hoje nós teremos a discussão número 088. Para quem não sabe, o Núcleo de Desenvolvimento Regional, ele congrega em torno de 3 a 4 grupos de pesquisa aqui vinculados ao Colegiado de Economia, ao Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional e Agronegócio e ao Programa de Pós-Graduação em Economia. E essa é uma atividade de extensão que é promovida pelo Núcleo de Desenvolvimento Regional. Para a etapa de hoje, contamos com a participação da mestranda Ana Flávia da Silva, da Universidade da Integração Latino-Americana. Seja bem-vinda, Flávia. Com o tema etnografia como ferramenta para o desenvolvimento territorial. Pode ver que é um tema muito pertinente àquilo que nós temos estudado aqui no PGDRA. E também na economia, né, pessoal, no mestrado em economia. Ana Flávia é antropóloga, graduanda em pedagogia pela UniOeste, está podendo, Ana Flávia, e é mestranda em políticas públicas e desenvolvimento pela UNILA. Né, temos alguns colegas aí desse programa que têm participado das nossas bancas de avaliação aqui na UniOeste Toledo, em especial o professor Gilson, do professor Neto, né? Desde já agradecemos a sua disponibilidade essa noite, Ana. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e ter se disponibilizado a falar aqui com os nossos acadêmicos, com os nossos docentes. Antes de passar a palavra à conferencista, lembramos ao público que as conferências podem ser vistas e revistas na página do NDR, pessoal. Fica gravado lá no YouTube. E também, se não me falha a memória, também fica disponível na página do Facebook, né, aqui do NDR, que vocês encontram facilmente nas plataformas. Por favor, assistam, divulguem, comentem, ajudem a enriquecer o debate, dê a curtidinha lá, né, o like, como diz o pessoal aí dos internautas. E os links para acesso estão aqui disponibilizados no site, pessoal, aqui no nosso chat aqui da discussão. Vocês podem perceber que tem aí o Instagram, Twitter, ou seja, o NDR está em todas as plataformas, né? Se não conseguir acessar de um jeito, você consegue acessar do outro. Pedimos aos ouvintes para manterem seus microfones desligados enquanto não estiverem interagindo ativamente. Ou seja, se vocês quiserem conversar, perguntar alguma coisa para a Ana Flávia, fiquem à vontade, né? Mas se não tiverem esse interesse, por favor, mantenham desligado para a gente evitar interferências de áudio. Tá certo? Ana Flávia, tudo beleza aí? Tudo beleza, professor. Muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz, muito lisonjeada por esse espaço, né, que é de tanto prestígio. E eu espero aí contribuir com um pouco do debate sobre a etnografia para o desenvolvimento. Muito bem. Como o professor já falou, fiquem todos à vontade, né, para interromper, perguntar ou fazer algum questionamento. Pessoal, Ana, a sua voz está baixa. Não sei se está longe do microfone ou se dá para te aumentar um pouquinho mais a sensibilidade do seu microfone. Deixa eu ver se assim fica melhor. Vamos testar. Isso. Pessoal, aqui vai até às 7 horas, né? Infelizmente, nós temos aula depois na sequência, 7h10, não dá para ficar mais tempo. Se fosse no período de férias, estava tranquilo, viu, Ana? A gente poderia varar a madrugada se precisasse, mas infelizmente hoje não dá. Então, fique à vontade para fazer a sua apresentação. Pessoal, eu estou aqui, vou cortar minha câmera para que fique aí dê mais banda aí para você. E o pessoal que quiser interagir com ela, fique à vontade. Muito obrigado mais uma vez, Ana, e a palavra é sua. Agora estamos te ouvindo. Agora sim. Agora não. Melhorou? Agora sim, tá ótimo aqui também. Tá ótimo agora. Ah, ótimo. Então tá, eu vou falar pelo celular e apresentar aqui pelo computador, então. Então, gente, agora sim, né, como o professor já me apresentou, eu sou antropóloga, eu estou aí vivendo um ano muito intenso na universidade, porque eu estou terminando a aula de especialização na UniOeste, estou fazendo mestrado e também estou terminando 2 matérias de doutorado e graduação. Então, eu estou aí fazendo quase todos os níveis de ensino superior que a UniOeste e a Unila me oferecem. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre a etnografia como ferramenta de desenvolvimento. Vamos discutir aí alguns pontos chaves. É claro que a gente não vai conseguir
explorar ou detalhar nenhum deles, porque é muito curto, né, o tempo, e também são debates muito amplos, e nem mesmo os teóricos conseguem aí chegar em um consenso sobre a etnografia ou mesmo sobre o desenvolvimento. Então, a gente vai falar um pouco sobre o que é a etnografia, como os antropólogos definem, o que é o desenvolvimento, como alguns economistas definem, e como a etnografia pode contribuir aí enquanto ferramenta para o desenvolvimento. Mas então, né, para a gente falar sobre a etnografia, eu pergunto para vocês, alguém sabe o que é etnografia? Alguém quer comentar, falar a respeito? Então, a etnografia é uma ferramenta, é um método de pesquisa que os antropólogos conceituam como, alguns conceituam como a descrição densa, que o etnógrafo, o antropólogo, né, vai até o campo, visita, observa, convive, né, com os nativos, com o povo em que ele está estudando, e passa aí durante meses anotando tudo no seu diário de campo, e depois de fazer essa descrição densa, analisa a estrutura da sociedade, a estrutura desse povo, né? Pode ser uma sociedade, pode ser um grupo urbano, pode ser tanto exótica quanto familiar. E o trabalho de campo é uma atividade primordial aí na etnografia, né? Então, ele se constitui enquanto a presença do observador no objeto, né, no objeto de pesquisa. Então, o método etnográfico não se confunde nem se reduz a uma técnica e pode usar ao serviço de várias técnicas, né, conforme as circunstâncias de cada pesquisa. Então, a gente vai olhar aí a evolução da interpretação da etnografia. Lá nos textos clássicos, no começo da antropologia, e para quem não sabe, a antropologia é a ciência que estuda o ser humano, a cultura, as constituições, né, as formas de sociedade da vida humana, né? Então, é uma disciplina e uma ciência irmã da sociologia. Então, enquanto a sociologia estuda a sociedade como um todo, o antropólogo, a antropologia vai estudar aí como objeto de pesquisa a cultura e o comportamento. Enfim, lá no nascimento da antropologia, existia a etnografia de gabinete. Então, o que acontecia? Descobriu-se, né, que o mundo novo, as Américas, né, chegaram até aqui, os europeus, e eles mandavam padres, ou então algumas pessoas, eles contratavam pessoas para vir até aqui, passavam meses viajando, chegavam aqui e descreviam tudo que viam. Então, descreviam e mandavam cartas, e esses antropólogos, esses teóricos, né, eles faziam teorias culturais a partir da narrativa de outras pessoas. Então, essa era uma etnografia de gabinete. O sociólogo, o antropólogo, né, o cientista social, ele não chegava até onde os nativos, ou até ali onde os seus objetos de pesquisa moravam, vivenciavam. Ele via a partir da descrição de outra pessoa. Até que o Malinowski resolveu ir para as Ilhas Trobriandesas. O Malinowski era um europeu, um inglês. Ele chegou nas ilhas Trobriandesas, né, que era um lugar bem exótico para ele, né, comparado à cultura europeia. E ele fez uma descrição muito densa e muito detalhada a partir de um comportamento cultural chamado kula. O kula, para aqueles nativos, é uma troca. Então, é uma troca, presentes. Então, toda a sociedade ali, daquele lugar, né, das Ilhas Trobriandesas, ela se constituía através de dádivas. Então, pessoas construíam, inclusive, a parentalidade, né, o parentesco, através de dar e receber presentes. Mais do que a teoria do Kula, a teoria da dádiva, o Malinowski ficou conhecido por romper com a teoria, por romper com a etnografia de gabinete. Então, qual foi a maior contribuição dele?
ir até o campo, ir até o espaço de pesquisa e ver com os próprios olhos e descrever, principalmente, né, descrever essas narrativas. E é muito interessante a gente pensar aqui que o Malinowski fez um livro chamado Os Argonautas do Pacífico Ocidental. E, assim, esse livro ficou muito famoso e, pós a sua morte, a sua esposa, né, que então, já então viúva do Malinowski, autorizou a publicação do diário de campo dele. E nesse diário de campo, a gente descobre aí um Malinowski que não se identificava de forma alguma com esses nativos. Então ele reclamava dos nativos. O diário mesmo era uma coisa extremamente pessoal, mas onde ele anotava tudo. Então a gente pôde ver a diferença, né, ali do Malinowski que escreveu o diário e do Malinowski que escreveu o Argonautas do Pacífico. Isso também foi uma grande contribuição dele para mostrar como nós, antropólogos, precisamos anotar absolutamente tudo o que se passa, né, na nossa vista, no nosso pensamento, na nossa escuta, dentro do nosso diário de campo. Porque o diário de campo acaba sendo, na hora da escrita, da teoria antropológica, uma ferramenta, né, muito de grande ajuda. Aí já agora, né, pulando aí pelo menos uns 100 anos, chegamos na etnografia como ferramenta a partir de diferentes objetos, inclusive de diferentes ciências. Então, a etnografia deixou de ser uma descrição densa, exclusivamente antropológica, para ser uma ferramenta aí de diferentes objetivos. Então, alguns autores importantes para pensar a etnografia, o Malinowski, né, como eu acabei de falar, escreveu aí Os Argonautas do Pacífico Ocidental e fez um trabalho intenso de observação de campo. O Geertz, com o livro da Interpretação das Culturas e da Briga de Galos, ele escreveu a partir de que a etnografia não é apenas uma descrição densa, não é você só chegar e descrever o que você está vendo, né? O que você está testemunhando. Você tem que ali encontrar estruturas significantes. Então, no caso da Malinowski, a estrutura significante era o Kula. No caso da Briga dos Galos, né, do Geertz, que já era uma outra sociedade onde ele foi estudar, né, era ali uma rinha de galos, onde esses galos, quem ganhava ali a rinha definia aí um status social muito grande. Então, a partir do momento em que você descobre a estrutura significante de uma sociedade, de um grupo, você consegue aí fazer uma teoria antropológica, entender como ela se estrutura, como eles se desdobram, né? Inclusive, depois a gente vai ver, a gente consegue entender também qual é o conceito de desenvolvimento desse grupo. E aí, o Franz Boas, com o relativismo cultural e o antideterminismo. Então, o Franz Boas contribui bastante para a teoria culturalista, porque ele diz que não existe determinismo geográfico, não existe determinismo de clima, né? Não é porque a pessoa mora na selva que ela vai comer só frutas, ela vai caçar também, né? Enfim, o Franz Boas rompe aí com esse determinismo e o trabalho de campo, né, acima de tudo, deve ser anotado e compreendido dentro desse contexto. É claro que a antropologia, gente, tem muito mais autores, né, que eu poderia citar aqui, autores contemporâneos que são, né, muito pertinentes, mas aqui a gente está fazendo uma revisão bem geral, aqui falando só dos clássicos mesmo. Mas e aí, então? Só antropólogos que podem fazer etnografia? A resposta é um clássico aí da antropologia, né? Que é até uma piada, é um meme às vezes. Mas depende, tudo depende, né, gente? A antropologia foi a ciência que descobriu, vamos dizer assim, né? A etnografia. Foi um antropólogo aí, o Malinowski não era só antropólogo, ele era físico, matemático também, filósofo. Então ele tinha aí uma vasta experiência, né, na academia. Mas então, o Malinowski, antropólogo, começa, né, esse método de pesquisa e esse método acaba sendo o mais clássico, né, o método mais assertivo da antropologia. E a resposta é: se você vai fazer etnografia
para descobrir estruturas sociais ou culturais, sim, você deve ser um antropólogo ou você deve ser muito bom com ciências sociais, porque pode ser que você perca, por falta de técnica, né, de uma técnica disciplinar, você perca aí algumas, algum, alguns insumos, né, se você não for um cientista social. Então, sim, se a etnografia é a prática científica, é só o antropólogo que deve fazer. Mas se a etnografia for um método de pesquisa, aí já não é mais um espaço, né? Ou não é mais jurisdição da antropologia, se é que a gente pode dizer assim. Porque a etnografia, como método, é uma observação participante, é uma escuta ativa, enfim, a etnografia pode ser aí todas as formas de levar em consideração a voz, a voz e também o silêncio, né? A voz, a performance, o silêncio do grupo que está sendo estudado. Então, aí, os passos para fazer para o fazer etnográfico, né? Visando a união entre desenvolvimento e sociedade. Então, olhar, principalmente, a pessoa que vai se propor a usar a etnografia enquanto ferramenta, ela tem que ter um bom olhar, e um olhar direcionado, um olhar disciplinar para saber o que está sendo mostrado, né? Então, às vezes, você está no campo e as pessoas querem te mostrar uma coisa, mas também querem te esconder, elas querem esconder outra, também os espaços de fala, a realidade local, e sempre olhar e anotando tudo, né? Até os pensamentos mais breves, que são insights, assim, que se a gente não anota, a gente esquece. Então, é olhar e escrever. O ouvir também é importantíssimo para fazer etnográfico. Por quê? Porque quando você escuta, você também tem que analisar quem fala. Se é o homem, se é a mulher, se é a criança, quem é que fala o quê, qual o momento dessa fala. Também, o que não é dito, é muito importante, né? Prestar atenção nos silêncios quando você está dentro de um campo, de uma análise social. O silêncio também é um objeto de escuta, né? Porque é política, então você tem que ter essa polidez aí e essa escuta mais assertiva também. E depois de você ouvir e olhar, na verdade, não é nem depois, é enquanto você escuta, enquanto você olha e observa, você também tem que entender todo esse processo. E depois de olhar, ouvir, entender, você também tem que planejar. Planejar não só a sua escrita, né? Mas também planejar aí os próximos passos para o desenvolvimento. E aí a gente pode falar de desenvolvimento enquanto desenvolvimento econômico ou desenvolvimento de política pública. E agora a gente chega aí na parte do desenvolvimento. E o que é desenvolvimento, né, gente? Aqui eu estou me aventurando a falar sobre desenvolvimento, mesmo não sendo uma economista. Então, já peço licença para os economistas que estão me ouvindo e qualquer coisa, por favor, me interrompam, me corrijam, complementem, fiquem à vontade. Então, a evolução da interpretação de desenvolvimento de uma forma geral e bem genérica, nós podemos dizer que nos textos clássicos da economia, o desenvolvimento era diretamente ligado ao crescimento econômico. No pós-guerra, com toda a sociedade mudando, a gente pode considerar aí um desenvolvimento econômico, social e contextual, né? Depois do que a gente sabe que tudo que aconteceu na Segunda Guerra, e então esse desenvolvimento foi relativizado. E atualmente nós temos uma visão de desenvolvimento que é complementar. Que, além de considerar o contexto, também considera o meio ambiente, o contexto cultural e também visando a liberdade, a democracia. Então, aqui a gente tem muitas formas de desenvolvimento e, como eu falei no começo da conferência, não existe uma definição de desenvolvimento, mas existem visões que se complementam, né, que parecem às vezes serem contrárias, mas não são complementares, né? Então temos aí o desenvolvimento regional, endógeno, né, o desenvolvimento sustentável, desenvolvimento desde baixo, desenvolvimento local, desenvolvimento versus crescimento, desenvolvimento através da industrialização, enfim, tem muitos conceitos aí e de desenvolvimento. E aí eu trouxe aí alguns autores que eu tenho leitura, né, sobre eles,
Aqui, ó, o Franz Boas apareceu aqui como um economista. Desculpem aí, gente, falha minha. Coloquei aqui o Scatolin, né? São poucos os conceitos nas ciências sociais que têm se prestado a tanta controvérsia, né? Então, existe aí uma vulgarização, né? Um uso muito contínuo da palavra desenvolvimento de uma forma ineficiente, né? Vamos dizer assim. Então, existem conceitos aí que envolvem progresso, crescimento, industrialização, transformação, modernização. Todos têm sido muito utilizados como sinônimos de desenvolvimento e não é, né? Isso não é. Então, o que é desenvolvimento? Aqui eu vou trazer para vocês as minhas duas principais, os dois principais conceitos de desenvolvimento que eu mais gosto, né? Então, as alterações da composição de produtos e alocação de recursos pelos diferentes setores da economia, de forma a melhorar os indicadores de bem-estar econômico e social, pobreza, desemprego, desigualdade, condições de saúde, alimentação, educação e moradia, do Vasconcelos Garcia. E o último autor sobre desenvolvimento que eu li, me apaixonei, que é Amartya Sen, que fala que o objetivo do desenvolvimento é a liberdade, né? Então, ele tem o livro aí, o Desenvolvimento como Liberdade, que é um dos livros que eu mais me apaixonei durante o mestrado, que fala que se você não tem liberdade para escolher onde você mora, o que você vai comer, o que você vai vestir, você não tem desenvolvimento. Então, você pode estar em um país extremamente rico, né, com um nível de crescimento muito alto, e você não ter aí o desenvolvimento não chega até você, então isso não é um desenvolvimento. Então, além dos bens materiais, o desenvolvimento também é um bem material. E também é uma segurança. E, inclusive, nesse livro, a Amartya Sen vai falar da expectativa de vida também. Se você não tem uma expectativa de vida que condiz com a expectativa de vida dos seus pares, então você também não é contemplado aí pelo desenvolvimento. Mas e aí, né, gente? Qual que é o processo de desenvolvimento considerando a ferramenta etnográfica? A observação, principalmente. Eu também não coloquei ali que o capital social é uma forma de desenvolvimento, né? E era para estar ali junto, onde estava o Franz Boas, ele estava ocupando ali um espaço. Mas, enfim, qual o problema a ser resolvido? É a primeira pergunta que a gente tem que fazer antes de utilizar a etnografia, que é principalmente, né, a participação popular para o desenvolvimento. Então, tem solução para o problema? Às vezes o problema não tem solução, né, gente? Então, não tem muito o que fazer. Mas se o problema tem solução, ele tem que envolver, essa solução tem que envolver principalmente as pessoas que vão ser agentes dessa solução, essas pessoas que vão ser afetadas por essa solução e pelo problema também, né? Então, o segundo passo é envolver, perguntar, observar, escutar, entender. Todo esse processo que a gente viu no fazer etnográfico tem que passar aqui pelo segundo passo. Porque não existe política pública, não existe desenvolvimento econômico se não melhora a vida real das pessoas, se não existe uma implicação prática de bem-estar. Então, se você vai pensar o bem-estar, a experiência do ser humano, você vai ter que consultar o sujeito, você vai ter que consultar a pessoa. E você só consegue consultar a pessoa, entender como ela pensa a respeito ou como ela se posiciona, quando você faz uma imersão no campo, quando você faz uma imersão ali onde ela está. Porque pode haver situações em que o que ela fala não condiz com a realidade. Então, é por isso que é muito importante a gente entender a ferramenta etnográfica como uma ferramenta de testemunha de realidade. Então, às vezes, uma liderança de um bairro aí que é envolvida politicamente não vai falar a real expectativa do bairro para os próximos planos aí, para os próximos projetos políticos. Então, você, além de ouvir as lideranças, você também tem que estar presente nesses espaços. E depois de estar presente, você tem que planejar. Planejar, desenvolver e depois retomar o passo primeiro, que existe solução de novo? Existe uma outra forma de solução?
criamos um novo problema, porque às vezes você resolve um problema, mas acaba criando um outro problema menor, ou às vezes um problema maior. Então a gente tem que sempre, esse ciclo aqui, né, é um ciclo contínuo, e existem aí vários outros passos que também a gente não consegue definir agora, mas existem muitos outros aqui, né? Esse planejamento envolve vários aspectos, não envolve, né, só um economista, ou só o antropólogo, ou só a população, envolve um conjunto de participação. Esse desenvolvimento do planejamento também envolve aí questões financeiras, questões orçamentárias, questões políticas, que nós também não temos tempo para falar aqui. O que eu gostaria de dizer para vocês é que tudo isso parece muito, muito teórico. Parece uma coisa fora da realidade, inclusive. Porque a gente sabe como se trata, o que é, né? Como se trata de um processo de orçamento público, de visão da política pública, ou mesmo, né, de um orçamento aí grande para inovação privada também. Mas existe, gente, uma forma de fazer isso ágil. Existem empresas, grandes empresas, que fazem isso de uma forma ágil. Então, essa análise contextual, ela não é conversa para boi dormir. Vamos dizer assim, falar em palavras simples, né? Essa análise contextual, ela está presente em desenvolvimento de produtos tecnológicos. Então, assim, grandes empresas fazem essa análise contextual, grandes empresas contratam etnógrafos, antropólogos, sociólogos, para entender como funciona o comportamento das pessoas em relação aos seus produtos. Então, uma empresa que mais contrata cientistas sociais é o Google, grandes bancos também contratam cientistas sociais para entender como é o funcionamento dos seus produtos. Até mesmo o desenvolvimento de produtos digitais também existe etnografia. Então, assim, a etnografia é uma ferramenta que pode ser aplicada como uma prática mesmo virtual. Então, se você consegue fazer entrevistas de profundidade de forma virtual, e é isso, inclusive, é isso que eu faço, né? Então, eu faço entrevistas e etnografia para o Banco Bradesco, né? Então, existe isso e é uma forma eficaz de você compreender como as pessoas se relacionam com produtos ou com serviços, ou mesmo com expectativas de melhorias, né? E é isso, pessoal. Se vocês têm alguma dúvida, podem fazer. Obrigada pela atenção. Podem falar, né? Se vocês têm alguma dúvida, podem falar, alguma contribuição, alguma correção. E se quiserem entrar em contato comigo, meu e-mail está aí. Muito bem, Ana Flávia. Tu sabe que você falou de etnografia, né? Pelo nome eu não associei. Porque aqui a gente fala muito em análise de discurso, né? E se eu entendi bem, a análise do discurso faz parte da etnografia, mas a etnografia vai além da análise do discurso, porque ela também envolve a questão como é que a gente diz, da observação, da descrição do que você está vendo, é isso? Se eu entendi bem? Exatamente isso. A análise de discurso a gente aplica quando a gente vai fazer a escuta ativa, né? A escuta de alguém aí no campo, ou mesmo uma escuta de uma pessoa pública, a gente faz essa análise de discurso aí para ver o que a pessoa está falando, o que ela não está falando, como ela está falando. É uma das partes da etnografia, mas a etnografia pega aí uma visão mais ampla do comportamento do grupo humano. Então, mas aí que vem uma curiosidade, porque nós fazemos isso também. Esse é um dos nossos instrumentos de trabalho, viu, Ana, aqui. E, geralmente, para nós fazermos isso, a gente faz tipo não é um questionário, mas uma ou duas ou três ou quatro questões para encaminhar a resposta do indivíduo, né? Para encaminhar o discurso do indivíduo. Até para evitar que ele se disperse muito. Eu não sei se essa prática é correta, mas geralmente é o que nós fazemos. Então, isso que eu queria te perguntar, se existe alguma técnica específica para fazer isso, né? Se você saberia nos dizer. Existe, sim. Existem técnicas. Aí, quando o professor fala encaminhar o discurso, eu pergunto para encaminhar a conversa ou para encaminhar a narrativa? Para encaminhar a conversa, né? Porque a narrativa é do indivíduo. Eu não posso condicionar a narrativa dele, né? Exatamente. É porque eu digo porque existem pessoas que fazem pesquisa
qualitativa, assim, de 1 a 10, quanto você bebe água. E aí, sabe, umas coisas assim muito óbvias, ou então é muito enviesada, que acaba invalidando aí toda a pesquisa, né? Então, quando eu vou encaminhar, né, uma conversa, eu vou falar de a etnografia, a forma como você faz é uma coisa muito pessoal, né? Então, o que eu faço quando eu quero saber de alguma coisa, descobrir, né, algum insumo, eu peço para a pessoa me falar a última vez que ela pensou sobre aquilo ou fez aquilo, como foi? Porque quando você aciona uma memória do fulano, ele performa menos, ele vai mentir menos, ele vai, ele vai lembrar daquilo e vai falar livremente. Então, claro, tem que ser uma conversa informal. A pessoa tem que se sentir confortável em falar com você, né? Ela tem que se sentir ouvida, importante, mas não tão ouvida e importante a ponto dela querer mentir. Então, sempre quando você pergunta, olha, a última vez que você foi ao caixa eletrônico, como foi? Você lembra? Você vai falar, eu lembro. E aí? Com que roupa você estava? Como você... E aí você leva a pessoa aquela memória e ela vai falar de uma forma mais autêntica sobre ela. Mas sim, existem técnicas. E eu acho que pesquisa qualitativa, a gente tem que fazer sempre através de conversa, uma conversa guiada, óbvio, uma conversa com roteiro, mas nunca com questões fechadas. Muito bem, interessante, né? Porque nós fechamos só para jogar assim para o indivíduo abrir o verbo, mas aparentemente não é a técnica mais adequada, né? Muito interessante isso. Outra observação, Flávia, que você estava falando ali, agora esqueci o nome do autor, acho que é Geertz, alguma coisa assim, da Rinha de Galo. Isso, Geertz, Clifford Geertz. Isso, eu fazia doutorado e nós tínhamos uma disciplina chamada Metodologia de Pesquisa, né? E nessa disciplina eram uns 8 professores que ministravam ela. Chegava o professor e ele falava como é que ele pesquisava, né? Geralmente eram de formações diferentes. E nós tínhamos um professor, o Pierre André Julian, que ele enviou um texto para nós lermos antes da aula dele, né? E eu me lembro que eu tive uma dificuldade para traduzir o dito cujo texto, porque era a descrição de uma rinha de galo, que era o texto do Esse Geertz. texto é muito famoso mesmo. É um texto super famoso. E eu lembro também a primeira vez que eu tive que lê-lo. E foi muito curioso, porque você não consegue entender como uma narrativa, uma narração de uma briga de galos vai se transformar em um método de se fazer ciência, né? Mas é a partir de como ele desenvolve a descrição da estrutura da sociedade, de como todo o teu status social como homem, toda a tua masculinidade envolvia se você ganhava ou não a briga, a rinha de galos. Se você não, se o seu galo, né, ganhava. Então, inclusive dentro de casa. É uma coisa muito curiosa, e é por isso que esse texto fez tanto sucesso. E também é legal porque o Geertz escreve sobre como o papel do antropólogo influencia, né, impacta na pesquisa. Então, nós somos seres humanos que estamos pesquisando seres humanos. Então, toda nossa postura vai influenciar vai influenciar na pesquisa, e como ele colocou isso em consideração assim de uma forma muito autêntica. Bacana. Isso já vou aproveitar aqui, né, já que nós estamos fazendo testemunhos, né? Eu li esse texto, tive que traduzir ele do inglês. Uma pena que eu devia ter traduzido ele, quando eu traduzi, eu devia ter guardado a tradução e feito a publicação no Brasil, né? E eu traduzi ele do inglês para poder participar e interagir lá na disciplina. Mas foi um texto que me abriu muitos olhos, porque o Geertz conta, né, que ele estava lá numa aldeia da Indonésia, se não me falha a memória, e ele estava tentando interagir com a comunidade e não conseguia, as pessoas não conversavam com ele, eles não conseguiam entrar na vida das pessoas, apesar dele e a esposa estarem morando nessa aldeia, né? Há um ano, né? Exatamente. Aí aconteceu um fato que ia ocorrer uma rinha de galo, e o lugar que ele morava lá, o senhorio disse, vai ter uma rinha de galo, isso
as pessoas aqui gostam muito, e ele pensou, convidou a esposa, disse, vamos lá ver a tal rinha de galo, nunca vi uma rinha de galo, né? Que aqui no sul do Brasil até é comum. Aí o que que aconteceu, pessoal? Ele foi ver a rinha de galo, e lá durante a rinha de galo houve uma batida policial, porque é proibido, né? E o Uhum. pessoal chegou dando tiro mesmo, a polícia chegou atirando, né, as metralhadoras. E aconteceu que ele saiu correndo com a esposa e todo mundo corria um atrás do outro. E ele disse que o fato dele fugir da polícia junto com a população, né, e pular cerca, que foi um auê, que chegou em casa no final da tarde, ele e a esposa arrebentados, né, porque foi que no outro dia diz que a população mudou completamente a forma como tratavam eles se abriram para ele, porque ele vivenciou com eles algo que a população identificou com ele, né? Ele abriu, assim, ele conseguiu abrir a porta, a chave da Isso. comunidade, né? Por que que eu digo isso? Porque eu sou gaúcho e eu comecei a perceber que havia determinadas comunidades que você tinha que sentar e tomar um chimarrão com o indivíduo para poder abrir a porta para ter acesso ao indivíduo, entendeu? Então, cada comunidade, o pessoal tem essa chave, esse elemento que faz com que você consiga interagir, que você estabeleça alguma identidade e que você abra a porta com o indivíduo, né? Às vezes a forma como ele fala, né? A brincadeira que você faz, que faz essa interação. Então, para mim, na época, esse texto do Goethe, depois que eu consegui traduzir ele, que era difícil traduzir, eu li ele e disse, poxa vida, né? Me deu uma chave assim que foi muito importante depois, alguns estudos que eu fiz. Né? E bacana, professor, que isso que o senhor acaba de falar sobre tomar um chimarrão, também é uma teoria antropológica, é a comensalidade, né? Então, quando você oferece, e também tem a ver com a teoria da dádiva que fala o Malinowski, quando você oferece algo para alguém, isso gera aí uma obrigação social da pessoa aceitar, e se a pessoa recusar, já cria aí uma barreira, e se a oferta for comida e a pessoa aceitar, cria um laço, porque quando você come junto com alguém, você está falando, eu confio em você, porque é um instinto do ser humano comer, né? É algo que todo mundo tem que fazer, então quando você aceita fazer com a pessoa, é uma sinalização de confiança. Então a teoria da comensalidade também tem tudo a ver aí para explicar o porquê que o chimarrão ou o cafezinho, né, sentar para tomar um café é muito importante para começar aí um diálogo, né, uma pesquisa. Eu percebi isso com os árabes. Os árabes têm também essa relação do comer, né, da refeição conjunta. Para eles é extremamente importante o chazinho, né? Isso eu percebi nas comunidades árabes também, esses detalhes, né? Que ao longo do tempo, assim, fazendo pesquisa de campo, a gente vai percebendo alguns elementos, né, da comunidade, do indivíduo, para te ter essa proximidade, né? Para te abrir essa porta, eu diria. Né? Isso é bem interessante. E nós, em desenvolvimento regional, Ana, às vezes a gente tem que sair e cheirar a região, né, como eu falo sempre. Então, são, são elementos que nos ajudam até a compreender o que se passa na região, as narrativas. Uma pena o nosso fundador, o professor Moacir Piffer, não estar aqui hoje, né? Hoje ele está de aniversário, ele deve estar comemorando, né? Então, porque ele que trabalha bastante essa questão de análise de discurso, seria uma discussão bem interessante. O pessoal está aberto aqui o microfone, se alguém quiser interagir com a Ana ou quiser fazer aqui uma pergunta no chat. Eu não tenho acesso aqui ao Facebook, pediria aí o Cristiano ou o Valdir para dar uma olhada lá, se tem alguma interação. Me ouve, Jandir? Sim, te escuto. Ah, sim, beleza. Não, não estamos transmitindo hoje pelo Facebook, porque está com um problema lá no Facebook. Estamos gravando direto daqui, depois eu transfiro lá para o YouTube. O que eu queria comentar com a Ana é o seguinte, e me corrija se estiver errado, Ana, provavelmente você já deve ter lido aquele autor Marc Augé, né? Sim. Eu gosto bastante dos textos dele, são bem tranquilos de ler, assim. E você deu um exemplo de uma antropologia baseado em entrevistas, né, para se conseguir o que o pesquisador quer. Mas tem esse livro do Marc Augé que ele fala sobre por uma antropologia da mobilidade, né, onde ele acaba apenas utilizando técnica observacional, né, para escrever a pesquisa dele, né, que seria também um outro lado dessa antropologia. E aí, a partir daí, ele
mostrar para o pessoal, né, para os ouvintes ali, esse outro lado, que você às vezes não necessariamente precisa fazer uma entrevista para você fazer, utilizar essas técnicas de antropologia, né? Acho que essa Isso, questão professor. observacional também, né? Muito obrigada, professor. É um detalhe muito importante isso. Como eu falei ali mais da chegada da etnografia enquanto método, né, antropológico, eu acabei não falando da abordagem contemporânea. Mas o Marc Augé, ele fala bastante sobre a modernidade, ele fala bastante sobre espaços, né, espaços urbanos. E como a gente pode fazer antropologia, fazer etnografia desses espaços apenas observando. Mas aí o primordial, o que eu acho que é o central, é o antropólogo estar nesse espaço. Então, Isso. ele estar nesse espaço pode ser um espaço virtual também, porque se faz antropologia virtual de espaços cibernéticos também. Mas aí o pesquisador ele tem que estar lá para que a primeira interpretação seja feita por ele, e não ele fazer uma interpretação da interpretação, entende? Então, assim, é importante ele estar ali nesses espaços, porque, se eu não me engano, o Marc Augé escreveu um livro também chamado Não Lugares, os não lugares. Uhum. Então, são espaços aí onde são espaços de passagem onde ninguém cria uma identidade. Aeroporto, então, né? exatamente, rodoviária, aeroporto, Isso. terminal. Então, são pessoas ali. Tem até uma passagem dele, Ana, que eu acho que foi muito marcante na minha leitura que eu fiz dele, que ele comenta que ele está descendo de um trem numa determinada cidade, lá na Europa, e ele está com várias bagagens na mão e ele tinha que passar por uma catraca, né? Só que ele não conseguia passar o corpo dele junto com as bagagens, né? E aí ele não conseguia deixar para trás, ele estava sozinho e ele comenta, né, como que a população que está com bagagem consegue passar por essa catraca, ou seja, a catraca tinha um problema, né? E aí ele senta num banco próximo e ele falou assim, fiquei 2 ou 3 horas sentado ali olhando aquelas pessoas passando por ali para saber como que as pessoas faziam para passar, né, com essas bagagens pela catraca, sem deixar para trás, sem pedir ajuda para alguém, né? É bem bacana. Isso é muito interessante. Isso também acaba, essa sua fala, prof, acaba mostrando um outro traço do antropólogo, que é sempre fazer a teoria antropológica a partir de uma experiência vivida no campo. Então, a gente sempre se coloca ali, explica por que você está escrevendo sobre isso, como isso te afetou. Então, o Goethe escreveu que ele não conseguia se conectar com ninguém, né, ali do povoado onde ele estava, e o Marc Augé também, né, ele escreve a partir de uma experiência. E isso é uma chave na hora de fazer etnografia. Você tem que escrever a partir da sua experiência, nem que seja uma experiência virtual, né? E essa experiência virtual também já está muito, muito consolidada na antropologia. É possível fazer etnografia de espaços virtuais, porque espaços virtuais são espaços onde você se relaciona com as pessoas, onde você cria comportamentos, onde você cria hábitos. Então, ele é um espaço passível de observação também. Onde as pessoas estão mais felizes normalmente, né? Ou mais nervosos. Ultimamente. Legal, obrigado, Ana. Eu que agradeço, professor. Muito bem. Pessoal, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Tem aqui da Gabriela Dayana Christ. Ana, você tem feito pesquisa qualitativa durante a quarentena? Se sim, tem alguma técnica de observação de pesquisa remota para recomendar? Olha, eu faço muita pesquisa qualitativa. Atualmente eu fiz uma disciplina muito boa no doutorado em Educação Matemática, que a professora ensinou a gente a transformar pesquisas qualitativas em pesquisas quantitativas. Então, a gente usa aí a escala de Likert para as pessoas falarem quanto elas se sentem bem, qual é, né, enfim, o sentimento da pessoa em relação ao que você quer pesquisar. E depois você usa aí o programa SSD para transformar essa escala Likert em uma tabela numérica mesmo. Mas, se você quiser fazer de uma forma mais simples, e se você não precisa transformar isso em dado numérico, tem como você fazer entrevistas com profundidade. Entrevista não é a melhor forma de fazer pesquisa qualitativa, porque nós sabemos que as pessoas são mais
elas performam mais, né? Mas é o jeito, né, gente? A gente tem que trabalhar com a realidade que a gente está vivendo. Então, se a pandemia obriga a gente a fazer pesquisa qualitativa pela internet, o ideal é abrir a câmera sempre, pedir que a pessoa abra a câmera também e fazer aí uma conversa guiada, o menos como que eu posso dizer? O menos quadrada possível. Muito bem, até isso era outra coisa que eu ia te perguntar, se era melhor fazer esse tipo de pesquisa, desculpe, até sobre o uso de softwares de análise de discurso, né, de análise de conteúdo, que eu vejo que o pessoal às vezes grava as entrevistas e desgrava depois e usa esse tipo de software, né? Se existe alguma restrição para isso, se existe algum software específico para isso. Olha, eu não uso de análise de discurso, né? Porque análise de discurso eu mesmo faço ali enquanto eu tô, depois que eu fiz a entrevista, né? É sempre. Qual é a minha ferramenta de trabalho? Faço a entrevista gravada, virtual, claro, peço a permissão aí, óbvio, né? Tem toda essa questão ética. Peço a permissão para gravar. E uma pessoa observa a conversa e anota, enquanto eu faço a mediação. Então, sempre tem que ter alguém para anotar. Porque não pode ser eu anotando, a pessoa vai se sentir desconfortável, né, em responder. Então, acaba sendo uma pessoa ali que não está na sala, mas que não está sendo vista na sala. Mas aí você fala, olha, fulano de tal tá participando com a gente, ele não vai interagir e vai fazer as anotações. Não é assim. Mas isso, Ana, é quando a gente não consegue um gravador, né? Por exemplo, se você estiver gravando, você pode Pode ser fazer você sozinho, no mesmo caso, fazer né? esse trabalho. Isso. Legal. Muito bem, muito interessante. Ou seja, não estamos tão fora assim do padrão metodológico, pessoal. Muito bem, Ana, muito obrigado pela sua presença aqui. Alguém mais tem alguma pergunta aí, pessoal? Aproveite agora, nós temos alguns minutinhos. Foi muito interessante, Ana, seja sempre bem-vinda aqui nas conferências do NDR. Quando você tiver alguma outra temática, sinta-se à vontade. Você comentou ali, quando você falou sobre o conceito de desenvolvimento, né? Dos economistas. Na realidade, o conceito de desenvolvimento ele não é exclusivo dos economistas, né? Cada um tem seu conceito. E o Sim, nosso programa verdade. ele é interdisciplinar e multidisciplinar, viu? Então, todo conceito é válido. Eu fui fazer uma vez uma pesquisa, pessoal, a primeira pesquisa financiada que eu tive na minha vida, comigo gerenciando os recursos, né? E era um trabalho sobre desenvolvimento regional e nossa equipe foi lá ler os manuais, estudou o que era desenvolvimento regional. E depois, ao longo da pesquisa, a gente foi percebendo que era interessante trabalhar com a percepção das pessoas do que era desenvolvimento do que com a nossa, né? Porque se o indivíduo está feliz naquela vida que ele leva, satisfeito, né, se sente bem, excepcional, né, ele está desenvolvido, né? Então, Exatamente. né? Existe também esse debate aí. A gente não pode achar problema para os outros, né? Existe também esse debate muito forte na antropologia, nos direitos humanos também, né? Sobre quando você tem que ajudar a intervir ou não. Isso é muito bacana porque me faz lembrar uma. Agora eu não vou lembrar exatamente, mas tem uma história de uma política pública aí que o pessoal não fez pesquisa de campo e foi fazer casas populares e banheiros para as pessoas que não tinham banheiros assim como os nossos, né? Não tinha saneamento. E quando o planejador lá foi ver como o pessoal estava utilizando as casas, eles estavam bebendo água do vaso, porque eles não usavam o vaso como vaso sanitário, eles usavam o vaso como um poço. Então, às vezes o teu modelo de desenvolvimento não funciona para a pessoa e você vai gastar recurso público ou privado aí e não vai resolver. Então, por isso é mesmo que eu coloquei ele no nosso primeiro passo é definir qual é o problema e você tem que definir isso em conjunto, né? Em conjunto com o povo que está sendo afetado por ele. Isso tem lógica. Eu me lembro de algo que aconteceu também com o aldeamento indígenas, de construção de casas para os indígenas, né? E eu vi uma vez, eu estava procurando uma casa para financiar, perder de vista.
E eu me lembro que eu visitei uma casa muito estranha no Jardim Gisela, muito estranha mesmo. Eu perguntei até pro corretor, cara, que casa estranha essa repartição dessa casa. E o cara falou, não, rapaz, o cara aí que fez essa casa, ele é um cara lá do Oriente, não sei o que, eles têm um outro estilo de arquitetura na casa que difere da gente, né? Ou seja, o desenvolvimento é uma coisa, algo complexo e muito amplo, né? Muito bem, pessoal. Acho que é isso por hoje, né, Ana? Hoje nós estamos corridos porque nós temos aula nas 7h10, né? As Eu nossas também aulas tenho aula às retomaram. 7 horas. Senão nós ia aqui até tarde, viu? Porque comigo não tem horário para acabar, pessoal. Só tem para começar, né? Ainda mais que nós somos latino-americanos e você é da UNILA, então aqui é horário latino-americano daí, viu? Daqui 15 minutos não, é pontual, né? É pontual. Então, Ana, muito obrigada pela sua apresentação, muito obrigado pela sua participação. Esse espaço aqui está aberto. Quando você tiver outros elementos metodológicos para nos apresentar, é muito bom. Quando voltar às nossas aulas presenciais, eu acredito que deve voltar no que vem, né? Se tudo correr bem, você está convidado para nos fazer uma visita aqui na UniOS Toledo. Nós temos a disciplina aí, metodologia de pesquisa, né? Temos as nossas aulas aí também sobre isso, seminários temáticos. Até para falar um pouco mais, às vezes trazer alguns exemplos práticos, né, para os nossos alunos. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pelo espaço. E é só chamar que eu vou mesmo. Eu costumo brincar que é só falar 3 vezes meu nome que eu apareço na sala de aula. Tá bom então, pessoal. Beleza, muito obrigada. Vai ficar, pessoal. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Vai ficar essa apresentação gravada, né? Vai ficar à disposição no nosso canal do YouTube, em breve aí no Facebook, no canal do NDR. É só botar Núcleo de Desenvolvimento Regional, ou GPEC, né? Que é o Grupo de Pesquisa em Desenvolvimento Regional e Agronegócio. Lá no Facebook vocês acessam a nossa página, né? Podem curtir, dar likes e tudo mais. Se quiser mandar um dinheiro também pode mandar que a gente pega. Então fiquem à vontade, pessoal. Mais uma vez, Ana, muito obrigado e a casa é sempre sua. Pessoal, boa noite a todos e a todas.